Hello, how are you today? E aí, tudo bem com vocês, né? Esse é o plano de estudo tutorado do 8º ano do ensino fundamental, volume 1, 2021. Do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês? Então, English Week 1, estamos na semana 1 do PET 1, né? A gente começou com as atividades complementares na última semana, né? Eu enviei uma atividade complementar, uma música dos Beatles, mas agora a gente vai começar com o PET. Componente curricular, língua inglesa, escolaridade, 8º ano da Escola Estadual, professor Francisco Dias. A gente tem pages 79 and 281. Pages 79 to 81, as atividades de inglês. Pages 79 to 81. Antes de começar, vamos falar um pouquinho sobre isso. Ó. Future, present, past. Future, present, past. Parece muito com português, né? Qual que é a palavrinha que vai marcar future? Né? Vai ser tomorrow. Né? Tomorrow. Amanhã. Present. Today. Né? Que é o quê? Hoje. And past. Yesterday. Ontem. A música dos Beatles que a gente falou sobre ela. Ela tem a ver com isso, né? Yesterday. Né? Tomorrow, today, yesterday. Yesterday, por exemplo, eu fiz. Né? Pensa aí, o que você fez yesterday? Yesterday, I watched a film. Por exemplo, aí, ó. Yesterday, I watched a film. O que eu fiz? Eu assisti a um filme ontem. Né? Yesterday, I watched a film. Ontem eu assisti a um filme. Okay? Então, o verbo be, ou to be, né? Ele tem a forma dele no presente. Na primeira pessoa a gente tem I am, né? Lembra disso? I am. E a forma dele no passado é o quê? I was. Né? I am, I was. Eu sou, eu fui. Ou eu sou, eu era. He is. Ele é. Então, am, is. He is. He was. E a gente tem a mesma forma no passado aqui, ó. He was. Aí a gente tem uma diferença aqui, ó. You are. You were. You are. You were. Né? Você foi, você era, você estava. Né? Então, no presente, a gente tem o que a gente já conhece, né? Que é am, is, are. Essas três formas. Mas no passado a gente só tem duas, né? Was or were. Né? Was, were. O exemplo que a gente tem aqui, ó, to be born. To be born é uma ação. Was born é essa ação no passado. Então, to be born, nascer, é uma coisa que está acontecendo. Nascer, uma coisa que acontece. Was born, nasceu no passado. Was born. O exemplo que a gente tem é the baby was born yesterday. The baby was born yesterday. O que aconteceu ontem? O bebê nasceu ontem, né? De acordo com a figura aí, a gente tem, ó, the baby was born yesterday. Só para dar um exemplo de outros verbos do passado, a gente tem, por exemplo, join. Join now aqui, se junte agora, né? Participe agora. Esse no passado ia ficar o quê? Se juntar, né? He joined the army when he was 18. Ele se juntou, né, ao exército quando ele tinha 18 anos. A gente vai falar do verbo be hoje, o passado de be, que é o was e were, mas o passado com os outros verbos a gente vai geralmente adicionar um ed, esse verbo regular. Então, olhando no PET aqui, nós temos semana 1, né? O que a gente vai olhar? Passado do verbo be, to be, né, que está escrito aqui. E uma prática de vocabulário, leitura e interpretação de texto. Mas o tema que a gente tem aqui, ó. Tema, past of the verb to be. Of verb to be. Cara estudante, nessa semana você vai ler e interpretar um texto com a presença do verbo to be
ou então só be, né, na verdade, né, no passado, e usar esse verbo nas atividades propostas. Saber acerca do uso desse verbo nas formas afirmativas e negativas, praticar o vocabulário com o entendimento referente ao texto. Temos aí um esquema aqui para entender isso. Ó. O passado, né? Was, were, a forma afirmativa, né? I was, he was, she was, he was. Aí a gente tem you were, we were, they were. Na forma interrogativa, passamos o verbo to be no passado para a frente do sujeito, né? Então a gente tem she was she, né? Ela era ela, né? A gente faz essa inversão no inglês, no português a gente não tem isso, né? Mas no inglês a gente tem que colocar o verbo antes do sujeito, quando a gente faz uma pergunta. Na forma negativa, só acrescentar o not na frente do verbo to be no passado, né? A gente tem you were, fica aí weren't, né? Já é a forma abreviada. Se fosse sem a abreviação, seria you were not. Ok? Vamos dar uma olhada nas atividades sobre isso. Number 1. Read the text and answer the questions below. A gente tem um texto aqui, chamado Yesterday, né? Algumas pessoas me perguntaram se precisa traduzir o texto, como é que é. Na verdade não precisa, vocês podem prestar atenção somente nas palavras que são parecidas com o português, né? Lembra das palavras cognatas? E tem várias palavrinhas que vocês conhecem, na verdade, né? Mas antes de olhar o texto, vamos olhar as questões, né? É sempre uma boa prática a gente olhar as perguntas antes de ler o texto. Porque aí, sabendo as perguntas, na hora de você ler o texto, você já tem uma noção do que você precisa encontrar primeiro. Vamos olhar aqui, ó. A. Já começa com uma pergunta em inglês, ó. Copy from the text, né? Então, copie do texto, né? The part that says that the best friend was disappointed. Disappointed. Olha essa palavra. Parece com o que em português? Desapontado, né? Triste com a outra pessoa, né? Copy from the text, the part that the best friend vocês conhecem, né? Melhor amigo ou melhor amiga. Copie do texto a parte, né? The part que diz que o melhor amigo ou melhor amiga estava desapontado. Was disappointed. Né? Então a gente vai ter que olhar isso no texto. A parte que diz que o melhor amigo estava desapontado. B. How, aquela palavrinha como, né? How was the day yesterday at your best friend's house? Right. Né? Como que foi o dia ontem at your best friend's house? Right. Então, tá perguntando sobre o dia. Que dia? Yesterday. É o quê? Né? Yesterday é ontem, né? Então, como é que foi esse dia de ontem? Na casa de quem? House. Na casa de quem? Your best friend's house. Né? Então, você vai ter que perguntar para o seu melhor amigo escrever isso, né? Como é que foi o dia, né? Mas vamos voltar no texto ainda. Number 2. What forms of the verb to be in the past? Mark an X. Então, quais formas aqui que são do verbo to be no passado? A gente vai ter que marcar um A, B, C, D ou E. Né? Tem várias opções aqui. Né? Na número 3. Complete the sentences with was or were. Né? A gente tem we, talking about I, my best friend's mother. Então, a dica aqui é olhar o quê? Qual que é o sujeito dessa frase? Né? Nesse caso aqui é o we. Né? Nós. Aqui já é I. Aqui já é my best friend's mother. Né? My best friend's mother é uma pessoa. Né? E aqui a gente tem she. Né? Olhando isso aqui, a gente responde facilmente se vai ser was ou were aqui. Né? Put the sentences above in the negative form. Use wasn't or weren't. Então a gente tem que colocar aqui na negativa, usando wasn't ou weren't. Né? A gente vai transformar essas sentenças para a forma negativa. Né? Se for I was working, por exemplo, né? Eu estava trabalhando, ou I were home, eu estava em casa, né? Por exemplo, essa frase, né? Como é que a gente coloca ela na negativa? Vamos ver o exemplo aqui.
exemplo aqui, por exemplo, ó. I was home. Né? Eu estava em casa. I was home. Essa é uma frase afirmativa. Né? Eu estava em casa. Então, essa frase na negativa, eu vou ter I was também, né? Para indicar que eu estava. Mas nesse caso eu não estava. Então eu vou colocar um not, né? Que é para indicar que eu não estava. I was not home. Né? Então essa é a forma negativa da frase no passado. Só que eles querem o quê? Eles querem a versão contraída, né? Uma contraction, né? Então eu vou tirar esse O do not e vou ligar aqui, ó. Volta para cá e coloca um apóstrofe aqui. Então fica aí, ó. I wasn't home. Né? I was home. I wasn't home. Se fosse you com o were, né? A gente vai ter aí, ó. You were home. You. Como é que fica? You weren't home. Né? Então essa é a forma contraída aí. Ok? Vamos olhar o texto. Let's take a look at the text. Yesterday. Então, yesterday vocês já sabem o que é, porque eu passei a atividade complementar. Vocês viram lá na atividade complementar, na música dos Beatles, que yesterday é ontem, né? Então, esse é o título do texto. Yesterday I was at my best friend's house, né, onde eu estava, na casa do meu melhor amigo. Vamos marcar as palavras que se parecem com português. We were talking about the summer vacation. Nós estávamos falando sobre o que? Summer vacation, as férias de verão, né? Last year, our summer vacation was amazing. No ano passado, né, nossas férias foram fantásticas, amazing. We were really happy, né? A gente tem a palavra happy, feliz, to talk about it. Nós ficamos muito felizes, nós estávamos muito felizes, né, de falar sobre isso. Yesterday, my best friend was a bit disappointed. A bit é um pouquinho, né? Disappointed. Essa palavra parece com português, como eu disse, desapontado. Ontem o meu amigo estava um pouco desapontado, ou minha amiga, né? Eu não sei, não falo se é homem, se é mulher ainda no texto. Because this year he can't travel. Aqui a gente já sabe que é ele, né? Então, yesterday my best friend was a bit disappointed because this year he can't travel. O que ele não pode fazer? Viajar. Né? Ele não pode viajar. Então ele estava um pouco desapontado porque ele não pode viajar. He has to stay at home, ficar em casa on this vacation because his mother is sick. Né? A mãe dele está o quê? Doente. She was hit by a car and the doctor... Aí a palavra doctor. Doctor é o quê? Médico, né? She was hit by a car and the doctor said she needs someone to take care of her. Ela foi acertada por um carro, né? Então ela foi atropelada por um carro. Hit by a car. Né? E o médico disse que ela precisa de alguém para cuidar dela. Yesterday, it was very hot. Né? Tava muito o quê? Muito quente. And when I was at my best friend's house, we drank some cold soda. Soda, aqui ó. A gente bebeu um refrigerante gelado. It was great. I love soda. I love what? Eu amo refrigerante, né? My best friend's mother was there and she talked with us too. She said that when she was younger, she wasn't crazy about soda. She was crazy about wine, né? Ela disse que quando ela era jovem, ela não era muito interessada em soda, não gostava muito de soda, não. Ela gostava de vinho. For her, wine was the best drink. Yesterday was a good day because everything was fine. Então, ela fala que ela era doida por vinho, né? Que ela gostava de vinho. Para ela, o vinho era o melhor drink, né? Yesterday was a good day because everything is fine. Ontem foi um dia ótimo porque tudo estava fine, né? Lembra que quando a gente fala assim, how are you? Aí a pessoa fala assim, I am fine. Eu estou ótimo, né? Então, se eu for falar isso no passado, eu vou falar o quê? Usando I was fine. Ok? Então,
Aqui vocês vão copiar então o que estava falando no texto lá, que explica por que, que o cara estava desapontado, né? Por que, que ele estava triste, ok? E aqui é como eu falei, vocês vão escrever sobre o dia de ontem na casa do amigo de vocês, né? Tentem usar algumas expressões em inglês, né? Falando sobre isso, sobre o dia na casa do amigo de vocês ou da amiga de vocês, né? Então essa aqui é sobre vocês, a letra B. Ok? Qualquer dúvida, entre em contato. See you next week. Bye bye.